No último vídeo, nós estávamos maravilhados com essa foto da Via Láctea e pensando que cada ponto, cada grão de areia nessa imagem seria, no caso, uma estrela no céu, ou até mais distante seria, por exemplo, aqui uma galáxia inteira. Só que agora chegou a hora de aumentar ainda mais essa escala. Ainda não tá bom para a gente ter uma verdadeira noção de quão grande é o universo. Isso daqui é só a Via Láctea, só a Via Láctea, mas o universo é bem maior. E vocês vão perceber que nesse vídeo eu vou usar menos analogias, porque chega uma hora que nem as analogias são suficientes para mostrar o quão grande é o universo em que a gente vive. Mas então, vamos começar. Então a gente estava olhando no último vídeo que o nosso local na Via Láctea, que já é uma estrutura colossal, fica aqui, que fica situado a mais ou menos 25 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. Isso é uma distância massiva. E a gente também viu que a Via Láctea tem de diâmetro 100 mil anos-luz e mais ou menos 1.000 anos-luz de espessura. Então agora nós vamos para a próxima imagem. Deixa eu ver se está embaixo ou no outro lado. Aqui, está aqui a próxima imagem. Essa imagem aqui, mostra eu centralizar ela, ela mostra o nosso grupo local de galáxias. Então, aqui estamos nós, a Via Láctea, e nós temos todas essas pequenas galáxias satélites, que são galáxias que orbitam a nossa galáxia, mas recebem o nome de galáxia satélite, porque elas não deixam de ser galáxias. Cada pontinho desse, por exemplo, deixa eu pegar aqui a pequena nuvem de Magalhães, essa daqui, ó. Só isso daqui que parece ser muito pequeno já é quantidade de estrelas imensurável para o nosso cérebro. Então, só essa pequena estrutura que a gente olha no céu e vê um pequeno pontinho no céu, ou no caso da nuvem de Magalhães, a gente vê como se fosse uma nebulosa. Na verdade, é uma galáxia que abriga milhões de estrelas e está muito distante da nossa própria galáxia. Então, a galáxia mais perto, me desculpe pelo português, a galáxia mais perto da nossa é a galáxia de Andrômeda. Com certeza vocês já ouviram falar da galáxia de Andrômeda, porque ela ficou famosa nos últimos anos. Porque a gente descobriu que ela está vindo em nossa direção. Ou seja, em algum momento no futuro, Andrômeda e a Via Láctea vão se chocar. Só que uma pequena curiosidade que não tem nada a ver com o vídeo, mas quando isso acontecer, quando essas galáxias de fato se chocarem, a chance de uma estrela bater na outra, por exemplo, de colidir uma estrela, é incrivelmente pequena. Ou seja, a gente até chega a acreditar, a gente pode pensar, que não vai existir colisão de estrelas durante a colisão das galáxias. Porque, embora elas sejam recheadas de estrelas, a distância entre cada estrela é muito grande. E isso é uma coisa para vocês pensarem. Só que então agora, por exemplo, nesse exato momento, deixa eu clicar Shift, fazer uma linha reta, nós estamos situados a 2,5 milhões de anos-luz. Nós estamos situados a 2,5 milhões de anos-luz da galáxia de Andrômeda. Ou seja, a luz que saiu de Andrômeda, que chegou a nós até agora, que foi captada pelos nossos telescópios, demorou 2,5 milhões de anos para chegar até nós. Ou seja, nós estamos vendo a galáxia de Andrômeda como ela era há 2,5 milhões de anos. E ainda assim, essa distância, vocês lembram qual que era a distância, qual que era o diâmetro da Via Láctea? Eram 100 mil anos-luz. Então, 100 mil anos-luz foram reduzidos a um mero risco nessa nova imagem que mostra. E a Via Láctea, a gente tinha dito ainda no último vídeo, que a gente acredita que existam algo em torno de 400 bilhões de estrelas. Para vocês terem noção, na galáxia de Andrômeda, a gente estima
que existam cerca de um trilhão de estrelas. Se cada estrela dessa abrigar um planeta, pense em quantas civilizações podem estar nesse outro planeta agora mesmo, estudando a galáxia, a nossa galáxia, Via Láctea, que para eles deve ter outro nome, e pensando como vai ser legal quando as duas colidirem. Ok, enfim, agora, isso daqui não é tudo. E não é nem próximo de tudo, na verdade. Isso daqui é só nosso grupo local de galáxias, só as galáxias que estão perto de nós. Mas agora existe uma outra estrutura que é o nosso grupo local de galáxias. E isso recebe um nome em inglês, é Virgo Supercluster, mas vamos em português usar o nome que é super aglomerado, super aglomerado de Virgem, super aglomerado de Virgem. E nós estamos dentro desse super aglomerado de Virgem aqui, Virgo Cluster. E se a gente fosse pegar o nosso grupo local de galáxias, essa imagem aqui, e colocar nessa imagem aqui, ela seria não muito mais do que um simples traço assim. Cada ponto dessa imagem é pelo menos uma galáxia, mas existem regiões de alta densidade de galáxias, como por exemplo essas regiões mais esbranquiçadas aqui, em que o branco fica mais evidente, que são na verdade regiões em que existem milhares de galáxias, cada uma com milhões e trilhões de estrelas, e isso é incrível. Eu acho que vocês podem perceber que eu não usei mais aquela analogia de uma partícula de areia, porque eu acho que chegou um momento em que a partícula de areia não representa mais o quão imenso, nosso cérebro não consegue mais computar o quão imenso é essa estrutura. Só que não para por aqui, porque nós ficamos dentro de um grupo local de galáxias que fica dentro de um superaglomerado de galáxias, que é chamado de superaglomerado de Virgem. Só que existem superaglomerados de superaglomerados. Então, essa imagem aqui de baixo vai nos mostrar isso. Aqui, cada ponto já não representa mais uma galáxia sozinha, mas um grupo de galáxias. E cada grupo, por exemplo, esse daqui ou esse daqui, possuem milhões ou trilhões de galáxias. E vocês já começam a se perder aqui. Eu também me perdi, eu fiquei olhando para essa imagem por muito tempo antes de gravar esse vídeo. E só a imensidão disso já é espantosa. E nosso grupo local, o grupo local do superaglomerado de Virgem, fica mais ou menos aqui, fica nessa porção daqui. Se a gente fosse olhar essa imagem aqui, deixa eu voltar para cima. Nesse vídeo eu vou ficar voltando e passando e voltando. Se a gente fosse olhar essa imagem daqui e tentar colocar na nossa imagem de grupo local, não seria nem um grão de poeira aqui. Só para vocês começarem a entender a noção de grandeza. Mas ainda isso não é tudo. Eu só quero que vocês percebam uma coisa e depois eu vou explicar o porquê dessa coisa. Como vocês podem ver aqui, nós estamos localizados, ou melhor, mais ou menos localizado no centro dessa imagem. E agora eu vou pular para a imagem do universo observável. Universo observável. Aqui é bem provável que cada ponto seja um superaglomerado, ou seja, cada ponto representa milhões de galáxias. Então, acho que a gente não consegue mais pensar em quantidades aqui. Para vocês terem noção, essa quantidade daqui, por exemplo, que seria mais ou menos aqui, é 1 bilhão de anos-luz. E isso daqui é o chamado universo, deixa eu escrever, universo observável. E nós estamos no centro do universo observável. Eu quis que vocês percebessem que na outra imagem a gente também estava no centro. Eu vou explicar o porquê disso. Como vocês podem perceber, é uma esfera muito bonita.
E essa esfera tem um raio peculiar, é um raio de um valor bem definido, que é, por exemplo, se eu olhar para um objeto que está localizado aqui, logo na borda, e eu calcular a distância até esse objeto, nós iremos obter uma distância aproximada de 13,7 bilhões de anos-luz, que é o raio do universo observável. E esse número 13,7 é um número, 13,7 bilhões, é um número peculiar porque ele é quase a idade do universo. Ou seja, quando a gente olha para um objeto que está situado na borda do universo observável, e eu vou fazer mais vídeos só sobre o universo observável, porque a geometria não é tão simples quanto parece. Se a gente olha para um objeto na borda do universo observável, nós estamos vendo ele como ele era há mais ou menos 400 milhões de anos, 400 milhões de anos depois do evento que nós chamamos de Big Bang. Big Bang. Depois do início do universo. Ou seja, nós estamos olhando quase para o início do universo só de olhar para um objeto que está na ponta do universo observável. E vocês também devem lembrar dos últimos vídeos, nós já falamos sobre isso, que a luz demora um tempo para chegar. E a luz que saiu desse objeto aqui demorou 13,7 bilhões de anos para chegar até a gente. E o que é poético, o que é muito poético, é que a gente não sabe o que existe depois do universo observável, porque a luz simplesmente não chegou até nós ainda. Então nós não sabemos se o universo continua ali, se existem mais universos observáveis, ou na verdade, existem mais universos observáveis. Essa é a parte poética da coisa. Por exemplo, vamos supor que a gente conheça, que você tem um amigo que mora aqui. O universo observável para esse amigo seria uma esfera de raio 13,7 bilhões de anos-luz. Não ficou nada parecido com uma esfera isso aqui. Mas seria uma esfera com raio de 13,7 bilhões de anos-luz também. Ou seja, para cada pessoa existe um universo observável diferente. Mas é claro que aqui na Terra não vai fazer tanta diferença. Se eu estiver no lado de um meu amigo, a gente vai ver virtualmente o mesmo universo observável. Mas é verdade que existe um universo observável para cada lugar em que você esteja observando no universo. E agora, só para finalizar esse vídeo, que já passou um pouquinho do tempo que eu estava programado para fazer, isso daqui é um bônus. Eu só queria mostrar da onde a gente foi até onde a gente chegou. A gente saiu da Terra, mostrando o tamanho da Terra. A gente foi até o Sistema Solar, depois a gente foi até a nuvem de Oort. Então a gente pôde falar na nossa vizinhança interestelar. Depois disso, a gente passou para Via Láctea, mostramos que nós estamos a 25 mil anos-luz do centro. Depois a gente, nesse vídeo, passou para o nosso grupo local de galáxias. E depois a gente passou para o nosso superaglomerado de Virgem e para o superaglomerado de superaglomerados, ou melhor, nosso grupo local de superaglomerados. E só então a gente chegou no universo observável, que é a fronteira máxima até agora, de onde a gente pode enxergar. Então eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, mas eu acho que é um ótimo exercício cerebral a gente brincar com quantidades e grandezas do universo. Então, até a próxima.